Anunciados os iPad Air e anunciados os iPad Pro. Sim, são 4 novos iPads anunciados de uma só vez e um novo Apple Pencil Pro. Esses foram os anúncios que talvez você não tenha visto hoje, dia 7, quando estamos gravando esse vídeo. E esse aqui é um resumo do que foi anunciado e o que é cada aparelho e o que mudou. Primeira coisa, este é o novo iPad Air. Segundo a própria Apple, o iPad Air é pensado em ser menos caro e oferecer a maior parte dos recursos que você pode ter para a linha de iPads. A gente sabe também que a linha Air costuma ter um design mais agressivo e ser mais leve. E com as atualizações que a gente tem agora, o que mudou no iPad Air? Primeira coisa, a câmera está na orientação horizontal, ou seja, assim como um notebook que você está acostumado que a câmera fique alinhada ao centro, isso passa para o iPad Air. Foi uma renovação lenta ao longo dos iPads e agora está na versão atual do Air também, ela padronizada. A câmera traseira do iPad Air continuou do mesmo jeitinho, o foco mesmo é a frontal ser alterada. Teve mudanças no Pro, mas a gente já fala dele daqui a pouquinho, tá bom? Quando eu falei que existem 2 iPad Air, esse ano a Apple decidiu pela primeira vez lançar o modelo normal e o modelo grande. O modelo de 11 polegadas e o modelo de 13 polegadas. Parece pouca coisa entre os dois quando você fala, mas são 2 polegadas de diferença. Não. Em termos de tela, quando você pega a medida de polegadas na diagonal, muda muita coisa. Pelas imagens das pessoas usando o iPad Air maior, você consegue ver que fica um bloco de vidro na mesa. É muito maior que o iPad Air de 11 polegadas. Então, dependendo do gosto, mais compacto ou mais amplo. Cabe mais coisa, dá para trabalhar mais, dá para estudar mais no maior. Minha opinião é que o tablet tem que ser o maior possível, sempre para aproveitar melhor o fato de que ele já é um tablet e já é menos portátil. Só para constar, este iPad Air está com o chip M2, ou seja, com o processador próprio da Apple já das gerações mais atualizadas, onde ela coloca o mesmo chip nos computadores dela e nos tablets dela. Lá atrás, no M1, onde começa isso tudo, teve diversas coisas que foram melhoradas no M2 e a partir daí as progressões são incrementais. O M3 é um pouco melhor, o M4 é um pouco melhor. Então se você está vendo esse vídeo e vai esperar o preço do iPad Air apodrecer para daí sim você ter um tablet para estudar ou para fazer alguma coisa, faz sentido, porque no M1 foi o lançamento, a grande mudança de vamos usar o nosso chip que é mobile, mas em tudo. No M2 foram feitas correções que tornaram esse chip de fato muito bom. E agora, M3, que já foi lançado, ele se tornou um pouquinho mais refinado, o M4 um pouquinho mais refinado. Então o M2 fez o salto de agora este produto presta, agora ele está pronto para o consumo e não é mais um beta pago para os usuários. O iPad Air está neste momento de maturidade, sair do M1 para o M2, isso é muito curioso, então se você está pensando em um tablet que vai doer no bolso, mas vai doer menos, se você quer um iPad, você vai ilustrar no iPad, você vai trabalhar e editar no iPad, enfim, aparentemente o Air passa a ser uma escolha muito interessante. Novamente, ele não é barato, mas ele é menos caro que quem quer um iPad, tem uma opção bem mais interessante e em 2 tamanhos. Outra coisa, o iPad Air ele começa em 128 GB de armazenamento agora, então mesmo quem opte pelo menos caro de todos, não vai levar um aparelho que está 100% ocupado pelo sistema operacional, sobrecarregando tudo. Tem um pouquinho mais de respiro. Óbvio, se você vai pegar um iPad para usar durante 10 anos, igual muita gente gostaria, tem muita gente aqui no canal, inclusive, que tem iPad há 7 anos, então fica a dica que quanto mais armazenamento, melhor para longevidade. A Apple fez um evento muito rápido, ela não focou muito em falar bastante do iPad Air, ela atualizou, é isso, está lá, é de alumínio, tem em 2 tamanhos. Só que tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeira coisa, ele continua com, na minha opinião, o problema do tablet ter Touch ID, onde você tem que tocar em algum lugar do seu tablet para desbloquear ele. Sim, ele é um tablet com Touch ID ainda, assim como a gente já tinha visto na Apple. Haver uma câmera na parte de cima do iPad com Face ID é uma coisa que foi para o Pro, que a gente já vai falar. Não está no Air. Então caso você veja, não, aqui tem iPad novo que tem desbloqueio facial e é o facial da Apple, que é seguro e tudo mais,
Eu entendo, mas não é o caso do Air. O Air, o objetivo realmente é corte de custos, leveza e tudo mais. E dá pra ver aqui, a câmera traseira dele, praticamente a mesma coisa de antes, não foi nem dito nada dela no evento. O Touch ID que faz o desbloqueio, o chip é o M2 e não o M4 que é o mais recente. Tudo bem, faz todo sentido, afinal é o iPad Air, não foi feito para ser o mais potente. Mas ainda assim ele é 50% mais rápido que o iPad com M1 e 3 vezes mais rápido que os iPads antigos que usavam o chip A12 Bionic. Eu considero esse dado desleal, porque está com gerações passadas muito passadas, então não é que seu chip é 3 vezes melhor, é que as gerações são 3 vezes mais velhas. Mas enfim, ele tem suporte ao Magic Keyboard, para quem gosta de colocar ele bonitinho para usar como se fosse notebook, você tem que ver qual Magic Keyboard é compatível naturalmente, não é qualquer um. E apesar dele ter suporte à Apple Pencil, eu não vi na apresentação nenhuma menção a ser a Apple Pencil Pro que foi anunciada. Então fica a dica para vocês, tá bom? Grande resumo, 2 tamanhos, chip M2. 2 tamanhos é bom, chip M2 melhor ainda. Pelo menos lá fora os preços. $599 para a versão mais barata de 11 polegadas, $599 em reais. $599 americanos equivalem a R$ 3.034,77 em reais. E a versão maior, de 13 polegadas, $799. $799 americanos equivalem a R$ 4.047,25 em reais. Dito isso, vamos para os iPad Pro. Sim, eu falei os iPad Pro, porque assim como os iPad Air, a Apple lançou pela primeira vez 2 opções de tamanho, uma de 11 polegadas e uma de 13 polegadas. E dessa vez, pelo menos dessa vez, eu vi que eles pegaram pesado na apresentação, eles colocaram Stunning Design, Retro Display, Outrageous Performance, Amazing Accessories. Tipo, caramba, eles estão pegando pesado, como se o Pro fosse Pro mesmo, assim, De fato, eles anunciaram um produto que, pela primeira vez, parece, na minha opinião, para uso profissional. Por quê? Os outros iPad Pro, eles seguiam mais ou menos o que o Apple Watch seguia. Temos um normal e um muito avançado, que a gente vai chamar de Pro. Os iPhones Pro Max, por exemplo, eles só são melhores, eles não são objetivamente focados em profissionais. Agora no iPad dá essa impressão. Agora, note, numa comparação de tamanho, eles mostraram a espessura dos iPads Pro e forçosamente ele é finíssimo, tanto é que a Apple falou que é o produto Apple mais fino já lançado. E, sinceramente, para uma pessoa que carrega isso aqui na mochila, eu não vejo nenhuma necessidade de algo ser tão fino assim. Para um profissional faz sentido. Você já viu o pessoal que usa iPad para trabalhar? Eles ficam como se fosse uma pranchetinha o dia inteiro, segurando o dia inteiro com uma mão só. Faz todo sentido ele ser o absurdamente fino para manter o menor peso possível e ainda assim ter o maior tamanho possível. Então, dessa vez faz sentido. Só tenho medo do preço que isso vai ter. Nessa linha Pro, além do iPad agora ter tela OLED, eles fizeram um OLED com 2 camadas. Não é uma novidade que surgiu na Apple, então se alguém falar, a Apple surgiu com essa novidade... Não, isso já existe, mas a Apple incorporou num produto dela agora, e isso dá mais capacidade de brilho, contraste, dá mais força para os LEDs ali que estão empilhadinhos de entregar o máximo de nits possível. Então é uma tela que consegue um brilho absurdo mesmo em luz forte. E hoje eu vou falar mais de luz forte, que tem um negócio que eu não esperava da Apple e que realmente deixa esse iPad Pro com cara de Pro, que é esquisitíssimo. Só para constar uma vírgula para vocês, eu digo isso porque os produtos Pro que a Apple tem feito, eles são um pouco questionáveis. A Apple já fez produtos Pro muito interessantes no passado, só que alguns falham algumas coisas, seja por recursos ou por falta de upgrade possível, que um profissional de fato faria. O iPad, pelo menos as pessoas que eu conheço que são profissionais que usam iPad, eu consegui ver que aqui tem coisa que atende eles bem, e eu achei isso tudo muito curioso. Voltando pro LED, mais brilho, afinal são 2 camadinhas empilhadas, eles chamaram de Tandem OLED, vocês podiam chamar de qualquer outra forma, eles chamaram assim, a Apple faz isso, dá nomes próprios. Ele chega a 1600 nits em brilho, ele chega a 120 Hz, então tem alta taxa de resposta também. E esse painel Ultra Retina XDR tem uma entrega, um volume de cor para quem tem que trabalhar com precisão de fotografia, com edição de imagem e tudo mais. E quando você está no sol, não adianta só ter brilho, você precisaria de algo anti-reflexo. E
Eles introduziram uma opção, novamente, uma opção que é a Nanotexture Glass. Ou seja, você pode comprar um iPad Pro na opção de que o vidro dele seja texturizado. Existem algumas TVs que têm a tela com acabamento mate. Para quem já olhou, não é exatamente a experiência de você ter uma tela como você já tem no seu celular ou no seu tablet, enfim, não é igual, fica diferente a imagem, só que assim, você consegue ver TV debaixo do sol do meio-dia. É assustador. Isso está no mercado há muitos anos. Isso em tablet como uma opção é impressionante. Por quê? Para alguns profissionais pode atrapalhar a tela texturizada de vidro, certo? Para outros é essencial. Para controle de imagens quando você está em ambientes abertos, especialmente quem trabalha com drone e quem faz filmagens durante o dia e usa aquilo de retorno ou de mesa de corte ou de controle do que está acontecendo, é impressionante essa opção estar aqui. E até me fez pensar, por que eu nunca vi isso em nenhum outro tablet, de nenhuma outra marca até o momento? Por que a inovação começou com a Apple, que é a empresa que menos inova em muita coisa? Ela espera o mercado aderir e ela adere por último de propósito. Eu vi isso primeiro na Apple, eu achei isso curioso, então fica aqui a anotação. Esse P3 Wide Color que aparece em alguns slides da Apple para vocês é o volume de cor, para quem vai ter fotografia, edição, tá tudo certinho, com um brilho altíssimo e com anti-reflexo se a pessoa quiser. Impressionante. Até aqui você poderia falar, cara, é só isso que o iPad Pro tem para dizer que ele é Pro? De fato, é só uma melhoria. Mas o processador do iPad Pro acompanha o nível das coisas que foram ditas. Então assim, esse é o Apple M4. Sim, o processador de 3 nanômetros de segunda geração da Apple para mover computador está no iPad. Acredito que isso por si só já fala, caramba, pera, eles levaram a sério o produto deles? Eles fizeram um Pro que tem cara de Pro? Sim, fizeram um Pro com cara de Pro. Ele tem 4 núcleos de performance, 6 de eficiência e ele tem uma coisa que, na minha opinião, é o único motivo dele estar aqui. Esse processador, assim como outros mais recentes da concorrência, ele tem o foco também em inteligência artificial. Sendo muito honesto, até a Apple falou isso no evento e realmente é verdade. Não só eles, como a Qualcomm concorrente, que equipa Samsung, que equipa Xiaomi, que equipa Motorola, que equipa, enfim, essas empresas que fabricam chips portáteis, e a Apple fabricando os M1, M2, M3, M4, que são os chips portáteis, mas para computadores, e no caso o iPad também, esses chips já têm núcleos de inteligência artificial há muito tempo, há vários anos. Só que, se você pegar um chip de 5 anos atrás que tenha inteligência artificial, a inteligência artificial dele é meramente para balancear o branco dessa cena melhor. Tem muito azul no nosso cenário, por exemplo. Só que eu não estou com um tom azul, porque você tem que calibrar várias coisas para que a imagem não fique toda cagada. Isso é feito automaticamente pelo seu celular em 1 segundo. Isso nem é inteligência artificial. Mas existem muitas outras coisas ao redor para calcular nessa foto ou nesse vídeo que você está vendo agora. Para esse tipo de ajuste, que é trivial, vários celulares e várias coisas já têm inteligência artificial no chip todos os dias. Só que para ter acesso à inteligência artificial do jeito que a gente tem visto, que é do modo de linguagem natural, você precisa de chips com trilhões de operações por segundo acontecendo ali, na máquina. Senão você não tem a experiência que você tem visto de falar com a máquina naturalmente e gerar conteúdo em tempo real. É por isso que precisa de chip especializado para inteligência artificial generativa. Entendi, você está falando sobre a necessidade de chips especializados para lidar com a demanda de operações por segundo para alimentar a inteligência artificial de linguagem natural que temos hoje. Esses chips são essenciais para permitir interações naturais e gerar conteúdo em tempo real. E eles rodarem offline é um grande desafio. Sim, exatamente. Fazer com que esses chips executem todas essas operações offline é um desafio significativo. A otimização para o funcionamento offline é fundamental para garantir que a inteligência artificial possa ser acessada sem depender de uma conexão com a internet. Repita a última frase, mas troque por Apple algumas partes e tente fazer isso soar de um jeito estranho.
fazer os chips maçã executarem todas essas operações offline é um desafio significativo. A otimização para o funcionamento sem internet é crucial para garantir que a maçã possa ser acessada sem depender de uma conexão com a internet. Esse tipo de reação em tempo real, totalmente orgânico, acontecendo ali para o que você pediu, do jeito que você pediu, e criado na hora que você pediu, não é que nem a resposta do Google Assistente que diz que vai chover hoje ao meio-dia, que amanhã vai fazer frio, para você lembrar amanhã de comprar ração para o cachorro. Esse tipo de resposta conversacional consome trilhões de operações por segundo. Eu consigo fazer aqui porque eu estou conectado online no servidor do ChatGPT. Só que a Apple não quer isso, Microsoft mesmo não quer isso, eles querem que parte dessa demanda seja resolvida no celular, seja resolvida no computador. E isso demanda muitos gigabytes de memória e muitos TOPS, trilhões de operações por segundo dentro do processador. E o iPad Pro tem 38 trilhões de operações no núcleo neural dele. Ou seja, o chip Apple M4, que está ali, tem 38 TOPS, né? Trillions of Operations, né? Enfim, de capacidade de inteligência artificial. E se eu não me engano, a Microsoft tinha falado algo por volta de 30 TOPS necessários para rodar inteligência artificial offline nas máquinas, nos AI PCs dela. Então eu não vejo nenhuma outra explicação para a Apple lançar um iPad Pro com Apple M4 e frisar gigante esse número de 38 trilhões de operações por segundo no núcleo de inteligência artificial, que não colocar offline isso que eu acabei de te falar. Por quê? Durante a apresentação eles mostraram muita coisa que já é AI. Eles mostraram num momento um vídeo que tem uma moça dançando e tudo mais e tal, e com um toque o fundo é removido e ela tá dançando como se estivesse no chroma key, como se estivesse com um fundo infinito. E isso foi processado em tempo real para aquele vídeo imediatamente com um toque, porque é tão bruto e tão estupidamente potente essa inteligência artificial que para essas coisas fotográficas, para essas coisas bobas como redução de ruído, para quando você está conversando com alguém e tudo mais e de repente você aperta um botão e tá de boa a sua conversa, sua gravação não tem mais nada, só que na verdade você está no ambiente com esse som aqui acontecendo o tempo todo, mas a inteligência artificial consegue limpar isso em tempo real. Tem que ser tanta potência que o tempo entre o dado entrar, ser processado e ser devolvido nem dê para perceber que foi interrompido o processo. Parece tudo em tempo real de tão potente que é. Isso já existe. Isso já está nos iPads, isso já está nos softwares, mas no Pro, esse volume absurdo de operações por segundo e nada para anunciar, condiz com o que todos os rumores disseram até o momento, que na WWDC, ou seja, da metade para o final do ano, a Apple lançará um modelo de inteligência artificial dela para rodar offline nas máquinas dela, proprietário dela. Finalmente indo atrás do que a Samsung já tem, do que a Microsoft já tem, do que outras marcas já têm. Então, para mim é muito cômodo o momento onde o iPad Pro aparece com esse chip e essa apresentação dá ênfase nesse dado. Então é isso que fica claro para mim com os iPad Pros de 2024. Isso somado a tudo que a gente falou, mostra que o uso profissional dessa máquina é absurdamente forte. E tem os dados também que vocês viram passando nos chips em algum momento. Quanto mais tinha de potência na CPU, mais de potência na GPU, tudo mais, tal. Pra você ter uma ideia, para quem trabalha só exportando vídeo, comparação ao M2, você exporta vídeo 4 vezes mais rápido no M4. E muita gente edita vídeo pelo iPad. Então você fala, caraca, ele realmente é pensado em uso profissional. Mais ainda, a Apple deixou claro que ele tem 20% mais performance térmica. Ou seja, ele é mais frio, para ele gastando menos energia, ser ainda mais gelado e fazer ainda mais coisa por segundo. Isso realmente é bem pensado. E sendo 4 vezes mais forte que o iPad Pro com M2, ele passa a ser uma máquina que você fala, pera, a pessoa vai pegar isso aqui para trabalhar. E nos exemplos que eles deram, tem até aplicativo novo, onde tem o Final Cut Camera, que você vai poder usar os iPads para ser em tempo real o controle de múltiplos iPhones, ou outros iPads até, filmando
com várias câmeras e você editando e controlando essas cenas na sua timeline, importando esses feeds de vídeo e fazendo capturas profissionais de um set inteiro no seu iPad. Isso tudo é a brutalidade desse processador novo anunciado, com toda a parte de inteligência artificial funcionando de fundo para isso tudo funcionar do jeito mais otimizado, você nem perceber que você arrancou uma imagem daqui e jogou para cá. Foi inteligência artificial junto com o CPU, junto com o GPU, junto com memória rápida. É muito curioso. Então, sinceramente, para quem trabalha com iPad, única e exclusivamente, tá? Se você não trabalha com iPad, é perda de tempo sequer considerar tudo isso. Eu mesmo não tenho nenhum uso para nada do que eu falei. Mas se você é uma das pessoas que trabalha com iPad em campo, fazendo essas coisas de edição de vídeos, de fotos, de sons e outros dos profissionais, que tem vários de modelagem, inclusive especialmente modelagem em 3D, o iPad conta com tudo isso e tem câmeras um pouquinho mais interessantes agora, porque são 12 megapixels na câmera principal, filmando em 4K com abertura de 1.8 e auxílio de um sensor LiDAR para profundidade, para quem já viu o pessoal usando o iPhone Pro Max, porque quando costuma ter o LiDAR tá em Pro Max, não tem jeito. Para escanear coisas em 3D no ambiente e ter essa modelagem 3D bonitinha, já com a mesh feita pelos programas, você pode fazer isso com o iPad em teoria. E mais, você tem até mesmo Flash True Tone adaptativo com o padrão de sistema no iPad Pro de... Você vai escanear um documento, fica aquela sombra tosca do iPad. Ele, sem te perguntar, bate várias fotos, joga flash de tons diferentes, combina tudo e te entrega o documento escaneado à perfeição. Isso eu também nunca tinha visto e me questiono por que eu só estou vendo agora no iPad e não em outros aparelhos que tem aplicativo de scanner há tantos anos e, enfim, né? Eu achei isso esquisito, realmente esquisito. Por que no iPad tá com novidades esse ano? Mas enfim. Mas, por padrão, independente de como você obtém a foto, se for para escanear um documento, o iPadOS faz essa curadoria, essa multifoto e entrega a melhor versão possível do documento para qualquer app, porque é o sistema nativamente que faz isso. Muito curioso. Novamente, uso profissional, mais uma vez reforçado. Não justifica o preço de forma alguma, mas tá aí que o recurso existe. Câmera frontal também alinhada no iPad na orientação horizontal, no Pro, e com Face ID, para que ele paradinho no suporte que nem esse notebook está, consiga identificar você sem você ter que alcançar o Touch ID, visto que é um iPad, você sempre está longe dele. Curioso. Suporte magnético para a Apple Pencil ali em cima, Magic Keyboard novo para quem gosta de usar o suporte oficial da Apple para deixar ele ali bonitinho. Eu considero o supremo overpriced, ou seja, o caro do caro do caro. E a Apple, nessa versão, tem até a simulação de uma pessoa passando ali no trackpad, touchpad, enfim. Touchpad, não é trackpad, touchpad, calma. Onde a sensação tátil é a mesma de você estar com o MacBook. Então, para quem de fato prefere o iPad e tá entre escolher iPad ou MacBook, tá aí, esse é o ano para você falar, caraca, estou em dúvida mais uma vez. Quem trabalha com um dos dois. Quem não usa, no meu caso, por exemplo, não vejo por que migrar de forma alguma. Ainda é um iPad, só é um iPad super poderoso, mas é um iPad ainda. E combinando com isso tudo, a Apple anunciou a Apple Pencil Pro. Apple Pencil Pro, a canetinha da Apple versão Ultra Mega Master Blaster Gourmet, mas não é uma crítica, é só uma observação. Primeiro a Apple Pencil, a primeira caneta inteligente da Apple, ela fazia o iPad parecer um sorvete. Espetada na parte de baixo, o iPad virava um sorvetão com a caneta aqui. Mas, com o passar do tempo, a Apple corrigiu isso e na versão atual Pro, não só já é a versão corrigida que a gente tinha antes, como ela adicionou uma coisa que tem há muitos anos nas canetas da Samsung e de outras marcas, que é a capacidade de, antes de tocar no display, a caneta marcar o cursor na tela. Essa distância já é suficiente para a tela sentir a proximidade das canetas Samsung e de outras marcas há muitos anos. É muito comum. Quando você tem uma canetinha que se aproxima da tela, ela já começa a mostrar o cursor. Mas isso por si só não é super útil, super novidade. O que é diferente no caso é que a Apple colocou, além disso, um recurso que eu não vi nem na Samsung nem em outras marcas, que é a capacidade de, quando a caneta está próxima à tela, você girar a caneta para trocar entre as ferramentas.
Então se você está num pincel fazendo alguma coisa, gira ela, troca para outro pincel, gira ela, troca para outra ferramenta, e isso para outros usos de interface também. Você está modelando, gira, aumenta a espessura, gira, ajusta o ângulo, gira. Ela sentir este movimento me parece uma coisa muito óbvia, visto que canetas da Samsung, por exemplo, elas já suportam gestos enquanto você aperta o botão dela. Então ela já tem suporte a acelerômetro há muito tempo. Então esse girar é uma coisa que realmente deveria ter sido implementada há muito tempo. E novamente, quem implementou foi a Apple nesse evento, marcando, na minha opinião, uma terceira inovação por parte da Apple. E normalmente não é assim. A Apple não é uma empresa conhecida por inovar. Ela é uma empresa conservadora que espera todo mundo adotar e ela é a última de propósito. Tanto é que não tem nenhum iPhone dobrável. Tem dobrável de quase toda a marca, menos da Apple. Continuando então, o Pencil Pro eu não vi, eu até procurei no site oficial da Apple, que é o Apple Newsroom, se tinha alguma coisa muito bem marcada de para quais iPads que a Apple Pencil Pro vai funcionar. É provável que seja só com o iPad Pro, tá? Esse começo. A Apple costuma atrelar novas canetas a novos dispositivos, ela não coloca retrocompatibilidade para todo mundo, mas depois pesquisem, conforme as vendas começarem, atualizações de iPadOS rolarem, para quais modelos que o Apple Pencil Pro suporta. Novos iPads devem suportá-la, mas lembre-se, iPads mais baratos novos devem ficar presos na segunda geração e não nessa terceira, por exemplo. É a segunda geração. Vocês entenderam? A caneta anterior e essa, é isso. Não é que é uma terceira geração. Vocês entenderam? Eu acho interessante que em alguns momentos, quando ele coloca a caneta perto da tela, aparece o leque de opções e ele só escolhe entre elas sem tocar, visto que tocar desenharia. Então alguém falaria, é bobagem. Olha a cena com atenção. Tem uma pessoa com a mão na tela e a mão não está desenhando. A caneta está com o menu aberto, não está desenhando. Você está girando ela sem tocar na tela, não está desenhando. Quando você encosta, aí ela desenha. É por isso que esse menu faz sentido. Para quem já usou canetinha no notebook ou no celular, falou, caramba, isso realmente faz sentido mesmo. Detalhe, a caneta está sensível à pressão, então ao invés de ter o botãozinho que você tem que procurar ou evitar na hora de desenhar para você não apertar ele sem querer, você tem que comprimir a caneta para que ela sinta que você quer clicar o botão invisível dela e ela vibra para confirmar que ela recebeu o comando. Eu achei curioso, achei quase de bom gosto a Apple ter feito essa caneta, só que eu me lembro que esses produtos são sempre à parte e que a Apple, além de cobrar bem pelos Apple Pencil, ela não permite que todo usuário de iPad tenha essa experiência. Então, tenho questões. Deveria vir junto com o iPad Pro. Não deveria ser um acessório de forma alguma. E finalizado isso, a Apple deixou claro aqui 11 polegadas, 13 polegadas para o iPad Pro, opções de até 2 TB de armazenamento, Apple Pencil Pro no fim do anúncio, ou seja, para mim essa imagem final que eles colocam deixa claríssimo que é só para o iPad Pro. O Apple Pencil Pro está colocado como parte do iPad Pro, então para mim é visível que é só dele. Face ID, LiDAR na traseira, chip M4 e é isso, cara. E com o Magic Keyboard novo, ou seja, uma monstruosidade esse iPad Pro, começando em 256 GB, o menor dos iPad Pro. Muito curioso, muito curioso. Prontos para o preço? O teclado, sim, o Magic Keyboard novo, o menor para o iPad Pro de 11 polegadas, custa $299, sim, e o maior, por de 13 polegadas, $349. Sim, só o teclado. Já o novo Apple Pencil Pro custa $129, só a caneta. Detalhe que ela tem uma função agora que ela faz parte da rede Find My, ou seja, para você que já viu uma AirTag, aquela bolinha, sim, para você rastrear coisas, essa Apple Pencil também é rastreável. Então, se você perder esse item de $129, você poderá localizá-la através da rede Find My da Apple. Pronto agora para o preço do iPad Pro? A versão menorzinha, o iPad Prozinho de 11 polegadas, custa $999 na sua versão mais barata. $999 americanos equivalem a R$5.058,14. Já o iPad maior de 13 polegadas, na sua versão com menos armazenamento, começa em $1.299.
1.299 dólares americanos equivalem a R$ 6.577,10. Lembrando que todos esses preços que já deram esses valores, eles não têm nem mesmo impostos. Nos Estados Unidos existe o preço e depois o imposto. Então nem mesmo lá eles custam isso. Tem impostos por cima disso que eu falei. Então, definitivamente, nada do que você ouviu são preços finais, são só conversões diretas. Não tem imposto americano, que mesmo que você brasileiro compre, você paga, depois tem que restituir, enfim, IOF. E para quem compra no Brasil, tem o dólar Apple, que você pode colocar um zero no final, que normalmente você chega no preço final que chega aqui. Custa 1.000, é 10 mil reais. Costuma ser assim. Talvez eu esteja exagerando, talvez esteja falando a verdade, deixe nos comentários, enfim. Mas de qualquer forma, a questão é, os iPads Pro, eles claramente são no mínimo o dobro do preço dos iPad Air e mais do que isso, pelados, sem nenhum acessório. E com o foco do que eu vi na minha percepção atual, os iPads Pro são lançados pensando nos anúncios de inteligência artificial que a gente vai ter no fim do ano, da metade para o fim do ano. Então, definitivamente, para quem vai comprar um iPad só para ter um tablet da Apple, o Pro tá totalmente fora de questão. E para quem é profissional e fala, vou comprar um iPad Pro, cara, realmente parece que você vai levar uma máquina pensada em profissionais e uso profissional. Por mais que o preço também cobre literalmente isso, é curioso. A Apple acertou muitas coisas e jogou o preço lá em cima. Esse é o maior problema da Apple, mas a máquina não parece zoada. E isso é curioso, muito curioso. A paywall está altíssima, a barreira de preço está terrível, mas o produto não parece terrível, pelo menos. E só para finalizar, esse vídeo não é sobre inteligência artificial. Todo mundo esperava que a Apple fosse falar sobre inteligência artificial, mas no fim do evento, Tim Cook falou, cara, novidades na WWDC. Ou seja, daqui a alguns meses, no outro evento, a gente vai falar disso. Então eles estão lançando o produto pronto para receber o update. Qual que é o update? Shhh, não conta para ninguém, hein? Lembrando que isso aqui não é inteligência artificial, preste atenção. Gostaria de saber 2 lugares aqui perto de São Paulo que eu possa ir no monociclo e voltar, mas não quero me cansar muito, hein? Não respondeu nada. Abriu uma pesquisa no Google. Gostaria de saber 2 lugares aqui perto de São Paulo que eu possa ir de monociclo, mas eu não quero me cansar muito, hein? Você está procurando por 2 lugares perto de São Paulo onde possa andar de monociclo sem se cansar muito. Que tal o Parque Ibirapuera? É espaçoso e tem caminhos planos que podem ser percorridos sem muito esforço. Eu acho que você entendeu errado, porque eu não disse pra eu andar lá, eu quero chegar até lá de monociclo, sabe? Como se fosse uma viagenzinha. Ah, entendi agora. Você quer sugestões de 2 lugares próximos a São Paulo para fazer uma viagem de monociclo até lá. Que tal o Parque Burle Marx em São Paulo? Tem trilhas tranquilas e uma paisagem bonita. Outra opção seria a cidade de Embu das Artes, que fica a uma distância razoável e tem ruas tranquilas e áreas arborizadas, ótimas para andar de monociclo. Mas eu não vou me cansar muito saindo da Avenida Paulista até lá de monociclo? Será que eu consigo? Depende da distância que você considera cansativa. Sair da Avenida Paulista até o Parque Burle Marx de monociclo é possível, mas pode ser cansativo, pois são cerca de 11 quilômetros de distância. Já até Embu das Artes, a distância é maior, cerca de 25 quilômetros, o que pode ser mais desafiador. Se você estiver preparado para um passeio mais longo, pode ser uma aventura interessante. Olha, eu mal consigo subir a Brigadeiro Luiz Antônio de monociclo. Eu chego lá, mas eu fico completamente cansado quando termino. Subir a Brigadeiro Luiz Antônio de monociclo pode ser desafiador por causa da inclinação. Se você já se sente exausto depois disso, pode ser melhor escolher destinos mais próximos e planos para sua viagem de monociclo, como o Parque do Ibirapuera ou o Parque Vila Lobos, como mencionei antes. Das coisas que eu falei com você, você achou alguma coisa estranha ou tudo era razoável? Dê sua opinião crítica final sobre isso. Na verdade, tudo que você disse era razoável e compreensível. Você expressou suas preocupações e desafios com o monociclo de forma clara e coerente. A única coisa que poderia ser considerada um pouco estranha foi a solicitação para repetir uma frase com trocas específicas. Mas isso foi apenas uma solicitação divertida para experimentar algo diferente. É verdade, a gente pediu para ele trocar pela palavra Apple no começo do vídeo. Lembra que ele falou Apple Chip, Apple não sei o que, não sei o que? E ele comentou. Ele julgou sobre isso. Então, esse nível de inteligência artificial nos iPads, nos produtos Apple, nos iPhones e tudo mais,
é o grande update esperado. Então, isso é IA, não é a conversão de dólar. $1 americano equivale a R$ 5,07. Isso não é inteligência artificial, não. Isso aqui é aprendizado de máquina, é uma outra coisa. Isso aqui é outro uso. Inteligência artificial, de fato, reagindo e transformando as coisas, é o que será anunciado na metade do ano e é o que deve acontecer no iPad Pro. Então eu queria demonstrar para vocês só essa diferença, porque é o que vocês verão nos próximos anúncios. E não foi nesse evento, mas ele é o preparativo para isso. Muita gente esperava outras coisas para esse anúncio de agora, mas tantas outras sabiam que ia ser só os iPads mesmo. E até a próxima. Eu sou o Adriano Ponte, esse é o Canaltech, inscreva-se aqui se não for inscrito e vejo vocês na próxima cobertura para ver se finalmente a Apple vai anunciar a IA dela, visto que a Microsoft anunciou, a Samsung tem as dela, de certa forma, Google tem o Gemini, OpenAI tem ChatGPT e a Apple em breve, anote, vai estar no iPad Pro. Tchau, tchau.